Oi gente, eu sou a Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre quais são os meus livros preferidos de ficção. Eu decidi não colocar todos os livros que eu favoritei no Scooby, porque eu percebi que aparentemente eu favorito bastante coisa. Eu completei 400 livros lidos no Scooby, sendo que desses acho que 90 deles foram favoritados. Porque assim, quando eu gosto de uma série, eu costumo favoritar a série inteira. Eu não costumo dar favorito para um livro e não dar para o outro, porque eu tenho o costume de pegar e ler a série inteira de uma vez. Então é meio difícil na minha cabeça eu saber até qual parte pertence a um livro, qual parte pertence a outro, e o que eu gostei mais em um, o que eu gostei mais em outro. Às vezes fica o buraco em um, mas aí depois vem o outro e preenche esse buraco na história. Obviamente, né, podemos ver aqui pela minha camiseta que o meu autor favorito é ele, o aclamado, o amado, o adorado Neil Gaiman. Não cabe mais livros pra eu continuar fazendo lequezinho. Socorro! Bem, Neil Gaiman é o meu autor favorito desde que eu tenho, tipo, sei lá, 14, 15 anos de idade. Coisa que a gente pode ver por essas edições da Conrad Editora, que são já esgotados, né? O Meu Lugar Nenhum também, é bem antigo. Inclusive o Meu Deuses Americanos, eu tenho mais de uma cópia, essa aqui da Conrad, que foi muito lida, muito emprestada. O Neil Gaiman, para quem não conhece esse reizinho sensato, né, é um autor de fantasia barra realismo mágico. Ele tem alguns livros infantis também, que são maravilhosos, porque ele escreve para crianças sem subestimar o intelecto infantil. Então, ele escreve terror infantil, ele escreve assim, umas coisas muito fora da curva. Eu trouxe aqui a segunda edição de Sandman, porque a primeira eu emprestei pro meu pai e eu esqueci de trazer para gravar. Então, a gente vai ficar aqui para observar a segunda. Sandman, quadrinho e seriado agora da Netflix, fala sobre os perpétuos, que são seres mais antigos que Deus. O Neil Gaiman, ele gosta muito de trabalhar com mitologias de vários locais nas suas obras e principalmente misturar essas mitologias. Então, aqui em Sandman, que foi das primeiras obras dele, né, ele começou trabalhando com quadrinhos e depois acabou migrando para o romance formato, né, não romance romântico. Aqui a gente acompanha o sonho, que ele é capturado logo no começo da primeira HQ, e ele passa em torno de uns 80 a 100 anos preso por humanos que estavam tentando capturar a sua irmã mais velha, a Morte. Por ele passar todo esse tempo preso, o reino dele, que é o Sonhar, né, daí vemos a inspiração para este canal, que é o Sonhar Literário. O Sonhar, ele vai se desfazendo aos poucos. Todos os súditos dele, que são sonhos, eles vão se debandando porque acham que o seu rei simplesmente desistiu e abriu mão deles. Tanto os sonhos quanto os pesadelos. Então, em Sandman, pelo menos no começo, nós temos esse sonho enfraquecido, saído de um cárcere, que vai atrás de seus objetos de poder, objetos esses no quais ele deposita parcelas do seu poder, mais ou menos tipo as Horcruxes da Inominável, para ele se reduzir um pouquinho, assim, sabe? E só que esses objetos de poder, eles vão parar nas mãos, obviamente, erradas, porque qualquer mão que não seja dele é uma mão errada, e ele tem que ir atrás, né, de poder recuperar esses objetos. Ao mesmo tempo, nós temos um evento acontecendo que nasce um novo vórtice de sonhos, que é uma pessoa humana que, dentro dos sonhos dessa pessoa, barreiras do sonhar vão se desfazendo e todos os sonhos vão se interligando. Eu esqueci de comentar também, enquanto o sonho está preso, não só o seu reino, o sonhar, vai se desfazendo, se esfarinhando, como as pessoas também, ou elas param de sonhar, ou
elas ficam presas no sonho. E isso dá muitos prejuízos para a sociedade de forma geral. Não vou contar muito o que acontece nos outros volumes, porque é spoiler, né? Principalmente para quem está acompanhando a série. Mas vale dizer que o sonho faz parte de um conjunto de 7 irmãos. Então, todos eles começam com a letra D em inglês, né? Porque seria Dream, Death, Desire, Despair, Destiny, Delirium. E mais um que é spoiler, mas que começa com D, vamos chamar de Dagny. Oi! O sonho, ele vai continuando, né, nessa jornada do herói, porque, convenhamos, especialmente nas HQs, ele é meio babaquinha. Na série, ele é um pouquinho mais simpático. A partir do momento que a gente começa a seguir ele como personagem, a gente continua seguindo ele até ele resolvendo muitas pendências pessoais. Mais ou menos seguindo nessa linha, o Neil Gaiman também faz deuses americanos, seguindo também essa linha de pegar vários seres mitológicos e trabalhar eles numa mesma história. Então aqui a gente acompanha o Shadow e ele tá recém saindo da cadeia porque a mulher dele morreu. E aí ele encontra o Mr. Wednesday, que tenta convencer ele a trabalhar para ele. Ele vai acompanhando, né, esse ser mitológico que ele demora um tempinho para descobrir quem é, né, até porque tem que dar um tempo para o leitor também tentar adivinhar. E ele vai se envolvendo com vários outros desses seres mitológicos. A gente vai descobrindo como e por que sim e por que não, porque trabalhando como guarda-costas desse cara, ele vai acabar se envolvendo numa guerra entre deuses, os deuses novos, que são os deuses da tecnologia, e os deuses antigos, que são aqueles deuses que a gente está acostumado a pensar quando se pensam em mitos e histórias. Para saber mais sobre esse Gaiman verso, eu vou fazer um vídeo específico só para isso, porque eu tô vendo que senão eu vou acabar explicando só nos favoritos todos os livros do Neil Gaiman. Então, eu só vou apresentar mais alguns aqui que eu mostrei, né? Good Omens também tem um seriado maravilhoso na Amazon Prime, com o Michael Sheen como Aziraphale, o anjo, e Crowley, o demônio, é feito pelo David Tennant, e eles precisam parar o apocalipse. É isso. Eu tenho a edição em português também, mas esse aqui é um dos primeiros livros que eu li em inglês, o primeiro livro que eu li só em inglês, né? Porque antes dele eu li The Northanger Abbey, a Abadia de Northanger, da Jane Austen, numa edição bilíngue. E aí esse aqui, como eu já tinha lido em português, foi o primeiro livro que eu li só em inglês, um lugarzinho especial no meu coração. Só de curiosidade, Coisas Frágeis 1 e 2, quando for relançado, provavelmente vai ser um só. É uma coletânea de contos que moram no meu coração, mas como são coletâneas de contos, cada um fala sobre uma coisa, né? Mas especialmente fala sobre coisas frágeis no geral, como o coração humano. Esses contos eram os meus contos de apoio moral quando eu era adolescente. Toda vez que eu ficava bem triste, eu pegava esse livro e lia pelo menos um deles. O meu favorito é A Vez de Outubro, do primeiro livro. Como Falar com Garotas em Festas, acho que um filme em alguma plataforma de streaming, vou colocar aqui escrito em qual, é baseado em um desses contos. Tem o livro ilustrado, mas eu infelizmente não tenho, mas é um conto desse livro aqui também. E aqui vai passar Lugar Nenhum pela sua tela. Basicamente, nesse livro, o Neil Gaiman vai contar sobre uma Londres secreta. É mágica. Acabando sobre o Gaiman, outra das minhas séries favoritas é o Faeriverso, né? O universo faérico da Holly Black. Aqui eu li nessa edição, The Modern Fairy Tales, que são esses aqui, Typhe, Valente e Reino de Ferro. Eu ainda não tenho as outras nessa edição maneira capa dura. Ainda continua O Canto Mais Escuro da Floresta e O Príncipe Cruel. Nessa série, são todos eles no mesmo universo. A gente tem uma série de 3 livros fechada, que acompanha
um espaço temporal. O primeiro, Taif, a gente vai seguir a Kai. Quem já leu O Príncipe Cruel e prestou atenção, vai saber quem é Kai. A Kai, ela tem alguns amigos fada quando ela é criança, e quando ela cresce, ela volta para a cidade de origem dela. Ela descobre que ela tem uma ligação com esse mundo mágico, e por causa disso, ela vai parar no meio de um conflito de algumas cortes feéricas. Valente, o segundo livro da série, acompanha a Val, que é uma menina que ela foge de casa e vai morar na rua, porque a mãe dela é uma... Um dia a Val volta pra casa e encontra o namorado dela traindo ela com a mãe. E aí ela fala, chega, esse foi a gota d'água, e ela foge de casa. Ela vai morar nas ruas, e como esse é um mundo em que existem fadas, ela vai descobrir qual é a relação dessas fadas com o mundo humano. Aviso que tem vários gatilhos. Além de crianças morando na rua, a gente tem abuso de drogas e outras situações assim. E no terceiro livro da série, Reino de Ferro, a gente tem a mistura desses dois livros. Então, alguns personagens de Taif e alguns personagens de Valente vão aparecer e vão seguir para mais uma aventura que vai concluir essa série aqui. Em O Canto Mais Escuro da Floresta, que é um volume único, a gente tem aqui dois gêmeos, a Hazel e o Ben, e a gente vai explorar mais uma relação entre os humanos e as fadas. Se em Valente a gente tem a relação de como são os humanos numa cidade, uma área altamente urbanizada, com essas fadas, principalmente com as fadas que foram banidas dos reinos feéricos, das cortes. Aqui a gente tem uma cidade numa área mais rural, que tem um contato mais próximo com essas fadas, em especial porque tem um menino que mora em um caixão de vidro. É como se ele fosse o belo adormecido. E a Hazel e o Ben, eles crescem convivendo com esse menino no caixão, indo até lá e assim, conversando com o menino enquanto o menino dorme. Até que um dia esse menino some e coisas vão acontecer. Então a gente segue para O Príncipe Cruel. Aí já é uma trilogia, eu tenho os outros aqui, mas eu não peguei. Que se passa anos depois. A gente vai acompanhar aqui a Jude, que é uma humana, dessa vez morando no Reino das Fadas, direto. Ela sofre bullying, por ser uma humana dentro de uma corte de fadas, especialmente em Elfheim, que é tipo, vamos dizer, a capital das fadas, a corte das cortes, a alta corte. E aí a Jude, ela vive querendo se provar, ela vive querendo sempre se superar e tal, pra mostrar que ela não é inferior por ela ser humana. Depois a gente vai ter como o rei de Elfheim aprendeu a odiar histórias, que vai seguir o rei de Elfheim, que a gente vai descobrir quem é no final desse livro. Então ele já é meio que um spoilerzinho. Se vocês quiserem, façam um vídeo um pouquinho mais detalhado, mostrando quem é quem nesse Faeryverso da Holy Black, porque todos os livros estão conectados. Ainda, na verdade, no meio deles a gente tem alguns contos que acontecem em The Poison Eaters, que não tem tradução no Brasil. Tem um conto que aparece também no final de The Modern Fairy Tales, que eu não sei ainda se foi traduzido junto com o Reino de Ferro, mas eu acho que deve ter saído. E aí depois eu explico melhor, a ordem, todas as relações, porque esses personagens, eles não se encerram dentro dos seus próprios livros. Eles vão aparecendo depois nos livros seguintes e seguintes e seguintes. E às vezes é um pouco spoiler falar de uns, não falar de outros e tal, mas em outro vídeo, eu prometo, eu explico melhor, faço até um quadrinho ligando quem é quem, se vocês quiserem. E por enquanto, a gente encerra. Esses foram os meus livros favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham terminado de assistir o vídeo. Talvez eu divida esse vídeo em duas partes, dependendo de quantos minutos eu tenha gastado falando aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e deixe nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês agora vão ler algum desses livros por causa da minha empolgação. E é isso.
Por hoje é só. That's all, folks. Obrigada!